Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do YouTube do Clube da Fala. A gente tem desenvolvido, preparado uma série de aulas muito bacanas de temas diversos, de oratória e de comunicação, para que você possa aprimorar a sua aula. Então hoje, eu espero que você fique aqui comigo e depois vai dar uma olhadinha nos outros conteúdos que a gente já produziu, ativa o sininho para acompanhar os próximos conteúdos para você melhorar sua comunicação, beleza? Eu sou a professora Ig, sou professora de oratória aqui do Clube da Fala e hoje nós falaremos de um tema muito importante, caso você lide com pessoas. Você trabalha com vendas, trabalha com serviço, lida com gente, precisa vender aquilo que você faz? Então, você precisa desenvolver, precisa trabalhar a sua oratória para que você possa encantar. Eu adoro essa palavra, encantar os seus clientes, deixar a sua fala em estado de encantamento vendável, mas um vendável que realmente é aquilo que é verdadeiro. Então, aprenda a encantar seus clientes. Meu povo, a grande verdade é que comunicação e oratória são fundamentais para quem trabalha com atendimento ao público. Independentemente da área, a grande maioria das pessoas lida com outros seres humanos. Lógico, tem gente que lida mais, tem gente que lida menos, tem pessoas que têm trabalhos muito mais, a pessoa tá lá sozinha, ou coisas que não lida tanto com outras pessoas, mas de uma forma geral, a grande maioria das pessoas trabalha atendendo outras criaturas, em maior ou menor quantidade. Por isso que é muito importante que você desenvolva a sua fala, seja você vendedor, seja você prestador de serviço, para que você consiga, de fato, atrair, vender melhor aquilo que você precisa vender, atender melhor o seu cliente. Por conta disso, eu te trouxe aqui algumas dicas fundamentais que vão te ajudar nesse processo. Primeira é o seguinte, a gente precisa aprender a fazer rapport. Rapport é uma palavrinha, é um conceito que vem lá da psicologia, mas que o pessoal de vendas vai se apropriar. Rapport é um termo que deriva de uma palavra em francês que é rapporter, fazer um relatório, reportar alguma coisa. E o rapport ele tem como significado criar conexão, criar espelhamento. Por que o pessoal de vendas vai se apropriar do rapport? Porque quando a gente fala de vender algo, seja um produto, seja um serviço, a gente precisa se conectar com aquela pessoa que está do outro lado. A não ser que você precise muito daquilo ali, que você vá atrás daquilo que você quer comprar, seja um produto, seja um serviço, você tem que gostar da pessoa que está vendendo. Lógico, não de uma forma super pessoal, mas você tem que se sentir atraído pela comunicação da pessoa. Pensa assim, você vai pesquisar alguém que presta determinado serviço. Você não vai na primeira pessoa, você vai conversar com uma, com duas, com três. E aí você vai escolher de acordo, lógico, com as qualificações, com aquilo que a pessoa está se propondo. Mas muito disso é mostrado pela comunicação. Então, quando a gente faz um bom rapport, a gente já cria uma chance muito grande de ter uma conexão com aquele público, com aquela pessoa. Rapport ajuda a gente a adaptar a nossa linguagem. Acabei de falar para vocês, criar conexão, criar espelhamento. Mas, Ig, como é que eu faço isso de uma forma, assim, tranquila para não engessar minha comunicação? Pratica a escutativa, pratica a observação. O bom comunicador, ele precisa entender como que a pessoa do outro lado se comunica para que ele consiga adaptar a linguagem dele para aquela pessoa. Exemplo, se eu estou lidando com uma pessoa que é muito expansiva, muito extensiva, que abre o braço, que fala mais alto, eu vou ter que me aproximar daquela pessoa se eu quiser vender para ela, se eu quiser fazer com que ela se conecte comigo. É lógico, gente, que a comunicação, ela não é algo engessado e você não vai decorar como é que é a pessoa, até porque você vai conhecer a pessoa na hora. Pode ser que você já a conheça, mas de uma forma geral a gente lida muito com improviso, a gente conhece pessoas no dia a dia e a gente vai ter que entender como que aquela pessoa fala para que você se porte parecido com ela. É lógico que você não vai imitar literalmente os gestos da pessoa, isso seria horrível, mas você vai se aproximar. Poxa, Ig, mas então você está dizendo que o bom vendedor, que a pessoa que vende não tem personalidade? Não, gente, não é sobre isso. É uma questão de você se adequar. As pessoas estão mais propensas a ouvir, a entender, se a gente se aproxima da linguagem delas.
Você não vai deixar de ser quem você é. A autenticidade é muito importante. Mas se aproxima. É uma pessoa que usa muitos gestos, usa muito corpo. Tenta trazer também mais corpo, mais gesto. O contrário também, tá lidando com uma pessoa que é mais intimista, tem uma comunicação assim mais fechada, mais pra dentro, você não vai chegar super extensivo que você vai assustar aquela pessoa. Então, a ideia de você praticar o rapport é você conseguir adequar tanto a sua linguagem verbal quanto não verbal em prol daquela criatura que você está ali se comunicando, que você está vendendo. Isso vai gerar mais, isso vai te ajudar a criar mais conexão. Até me embolei aqui. Beleza? Não é sobre ser falso, é sobre adequar a sua linguagem, a sua comunicação em prol do outro. Rapport é um exercício de empatia também. E o objetivo, de fato, é fazer com que a pessoa entenda, com que a pessoa queira se conectar contigo. Pratica rapport. Além de praticar rapport, é muito importante que você pratique o autoconhecimento. Toda aula você fala de autoconhecimento. Pois é, meu povo, autoconhecimento é a base de tudo. A gente precisa saber como que a gente se comporta em determinadas situações. E como que a gente sabe disso? Quando a gente pratica o autoconhecimento. Como que funciona teu corpo, por exemplo, em situações de pressão? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que numa situação de pressão se abre, se impõe, se coloca para fora. Tem gente que se fecha. Tem gente que vai falando para dentro, vai falando baixo e a pessoa se fecha. Tem gente que tem as microexpressões do rosto muito latentes, muito vivas. A pessoa começa a mexer a sobrancelha, começa a mexer o olhar. Tem gente que começa a mexer a mão. É muito importante que você saiba como que o seu corpo se comporta nessas situações para que você consiga neutralizá-las, neutralizar as suas expressões, verbais e não verbais, agora especialmente falando das não verbais, em situações de conflito. Porque são justamente as situações de conflito que levam a gente a colocar para fora. Mas então você está falando para eu negar meus sentimentos? Não, não é isso. Mas uma coisa que eu gosto muito em relação à comunicação não violenta, às situações de pressão, é a gente sempre pensar em que brigas que a gente quer brigar, sabe? Em que lutas que você quer entrar, que luta que você quer lutar. Se você não quer entrar nessa briga, se você não quer lutar essa luta, se conheça, porque se você sabe que você tem uma tendência a ter um tom que vai para ironia, a ter um corpo que é mais expansivo, se conheça, porque nessas situações de pressão, provavelmente isso vai aparecer e se você quiser conter, se você não quiser brigar essa briga, você precisa saber dessa sua tendência para que você consiga, através da sua respiração, da sua postura, da sua lembrança de foco mental, sair disso. Então, é um exercício muito da gente com a gente, caso a gente queira. Bons comunicadores são criaturas que se conhecem, que se entendem, que conseguem se equilibrar. Beleza? Maravilha! Pratico minha comunicação verbal e não verbal, especialmente nessas situações. Me conheço, pratico autoconhecimento. Além disso, uma coisa muito importante que a gente também fala bastante aqui é a escuta ativa. Gente, o que é escutar ativamente? O que é isso? Silêncio. Escutar ativamente é fazer um exercício físico e mental de estado de presença. Escuta ativa tem a ver com cultivar presença. É você estar no momento presente. A escuta ativa, ela é contrária àquela escuta em modo avião. Sabe a escuta em modo avião que a gente muitas vezes tem? A pessoa tá falando alguma coisa e você tá... Você já tá lá rebatendo internamente, emitindo alguns sons. Não estou dizendo que você não possa emitir sons. Esses sons, essas inflexões sonoras que a gente faz, elas dizem muitas coisas. Se você faz um você tá concordando. Só que às vezes isso é muito no modo automático. A escuta ativa, ela é inimiga do modo automático. A gente tem lá o Otto Scharmer, que vai falar dos 4 níveis de escuta. É muito bacana, é um conteúdo muito interessante. É importante que você tenha uma escuta, de fato, no momento presente. Ou seja, que você ouça com empatia, que você ouça aquilo que está sendo falado. Quem trabalha com o público precisa entender, compreender as dores daquela criatura, daquela pessoa, para que você, de fato, venda com propósito, para que aquilo ali faça algum sentido.
É lógico, gente. Muitas vezes a pessoa ela já chega, ela já diz o que ela precisa, o que ela quer, mas muitas vezes não. E um bom comunicador, ele tem que ter essa sensibilidade, praticar essa escutativa para conseguir entender de fato, para conseguir fazer o tipo de pergunta correta, estimular perguntas mais abertas, perguntas fechadas, dependendo de quem é aquela pessoa, você já entendeu, você já fez rapport. E agora você está praticando a escutativa. A escutativa também, ela vai te ajudar muito a não fechar portinhas. O que é fechar portinha? Isso já deve ter acontecido com você que está aí do outro lado. Você já conheceu alguém que prestava algum serviço, você pensou, nossa, essa pessoa ela é muito boa, esse serviço que essa pessoa oferece é muito bacana, mas agora eu acho que eu não vou conseguir. Ou porque eu não tenho condição financeira, ou então eu realmente não preciso disso agora. Mas você guarda aquela pessoa, você fica, caramba, essa pessoa é muito boa. E aí você vai indicar essa pessoa para outras pessoas que você conhece. Olha como é que é poderosa a comunicação. Uma comunicação dessa pessoa que te vendeu sem te vender, faz com que você venda para outras pessoas. Ficou claro? Essa pessoa, ela vendeu tão bem que mesmo que você de fato não compre, você vai ser um multiplicador para essa criatura. Você vai conseguir abrir outras portinhas. Uma venda, ela nunca se encerra ali. Um atendimento nunca se encerra ali. É aquele famoso boca a boca, que a gente faz propaganda para aquilo que a gente gosta. E se a gente não está ouvindo ativamente, se a gente não entendeu, a gente pode fechar a porta de cara. Essa pessoa não vai comprar, essa pessoa não vai ter interesse. Calma, ouve, escuta, talvez ela não compre, talvez ela não feche, mas talvez ela te indique, talvez ela feche no futuro, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Fora que isso também é respeito para com a pessoa que está ali contigo. Não fecha a portinha, pratica a escutativa. Beleza, pessoas? Por fim, argumentar sob pressão. É muito importante que se você lida com clientes, se você lida com atendimento ao público. A gente tem, por exemplo, aí agora na imagem uma situação clássica, que é um atendimento numa lanchonete, num café. E acho que até travou. Deu uma congelada, mas dá pra ver um momento de tensão da moça que tá atendendo e do cliente. Não sabemos a situação, mas o fato é que a gente muitas vezes tem que argumentar sob pressão. E é fato também que muitas vezes a gente está com a razão, mas a gente não consegue transmitir essa razão. Com certeza você já deve ter passado por essa situação ou já deve ter visto isso. A pessoa sabe do que ela está falando, ela tá cheia de razão, ela tá certa, mas ela não consegue passar isso corretamente. Argumentar sob pressão é uma habilidade muito importante de qualquer pessoa que se comunique com outras, que faça atendimento ao público. A gente lida com perfis comportamentais agressivos, com situações tensas, enfim, com N questões que te fazem argumentar sob pressão. E o que é argumentar sob pressão? É você conseguir defender seu ponto de vista, conseguir colocar aquilo que tem que ser colocado, mas de uma forma tranquila. Quando a gente argumenta sob pressão, a gente não é reativo, a gente não é impulsivo. Porque lembra do que eu falei antes? A reatividade, a impulsividade é você simplesmente entrar na briga. E eu sei, muitas vezes a gente vai querer entrar na briga, a gente não vai pausar para pensar antes, mas pensa, você realmente quer isso? Argumentar sob pressão é ser estratégico. E para isso você precisa ter uma fala articulada, uma fala assertiva, uma fala com pouco ou nenhum vício de linguagem, uma fala em que você consiga de fato se colocar, expor as suas ideias, mas sem agredir o outro. Uma fala com um tom de voz tranquilo, sem ironia, com segurança. O deboche, a ironia e a agressividade podem ser muito violentos. Isso não é argumentar sob pressão. Argumentar sob pressão é defender seus pontos de vista em momentos em que você provavelmente desestabilizaria, mas você pausou, você respirou, você ouviu, você se conhece. E você vai conseguir lidar com aquela situação ali com o máximo de tranquilidade que você tem. Deixa pra falar mal da pessoa depois. Naquele momento ali, argumenta sob pressão. Lida com uma situação de pressão de uma forma que aquilo ali não te agrida. Isso melhora até a nossa vida, gente. Para nossa saúde mental, isso também ajuda bastante. A gente não consegue controlar o outro, infelizmente, mas a gente consegue controlar a gente se a gente quiser. Não estou dizendo que é fácil, sei que é dificílimo, mas é possível e a oratória pode te ajudar e muito com isso. Ok?
Pessoal, gostaram das dicas? Gostaram desses pontos? Eu quero saber se vocês já utilizam alguma dessas coisas na fala, na vida de vocês. Você que atende público, que lida com pessoas, que é vendedor, que presta algum serviço. Enfim, me conta se você já faz alguma dessas coisas. Se faz, se vai começar a fazer de uma forma diferente, se vai fazer com mais intencionalidade. Comenta aqui que eu quero saber. Gosto muito quando vocês compartilham com a gente. Manda esse vídeo para quem você achar que possa fazer sentido. Essa é uma aula que a gente grava aqui ao vivo, que vai para vocês. E essa interação ela é super importante para a gente continuar alimentando esse e outros conteúdos, tá bom? Agradeço muito pela participação de você. Caso você tenha ficado aqui até o final comigo, comenta, dá o seu joinha? É joinha ou coraçãozinho? É joinha? Joinha. Tem gente aqui comigo, gente, porque a gente não faz nada sozinho. É joinha no YouTube, é joinha. Olha, a professora já tá como. Dá o joinha, lembra de ativar o sininho, de comentar, e, enfim, de continuar aqui com a gente para outros conteúdos. A gente se vê numa próxima. Um beijo. Ficou bom. Ficou bom? Esqueci. Se era joinha. Aí, deixa eu só fazer o upload da live. Tá. Tem um vídeo.